Eu estava pensando em que dizer à igreja nesse dia de hoje, pois muitas palavras me vêm à mente, e uma delas, o Senhor falou muito profundamente comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos transcorrer todo esse capítulo. 2 Coríntios, capítulo 4. E eu convido a igreja para juntos nós lermos o verso 1, o verso 2, depois vamos decorrendo os demais versículos, amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, visto que temos este ministério, repita comigo, temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Verso 2 diz assim: antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Amém? Senhor Deus, nós somos gratos, ó Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Palavra essa que é verdadeira, que transforma o nosso íntimo, o nosso interior. Por isso, Senhor, usa, Senhor, o Teu servo para transmitir aquilo que o Senhor já colocou em nosso coração, para que possamos sair daqui edificados e impactados pelo poder da Tua palavra. A palavra essa que transforma, que renova, que restaura. Cremos que o Senhor está no controle de tudo, e todas as coisas cooperam para o bem de todos que estão aqui nessa noite, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, quando nós percebemos que quando o nosso olhar é misericordioso, nós não desanimamos dessa missão. Obrigado, querido. Deus abençoe. Nós não desanimamos dessa missão. Ninguém disse que a missão seria fácil, né, Ítalo? Ninguém disse que ia ser fácil. Benilton sabe aí o quanto difícil é fazer essa mobilização dessa missão. Gabriel estava me questionando ali o quanto é difícil fazer a mobilização para que a missão seja cumprida. Eu creio que Kate também não é diferente. Outros líderes também sabem as dificuldades e os desafios que nós temos enfrentado para executar essa missão que o Senhor nos chamou. Mas é esse olhar de misericórdia que é o Senhor que colocou em nós, que não nos deixa desanimarmos. Antes, muitos de nós vivíamos em meio a atos secretos. Alguns o Senhor restaurou do meio da prostituição, alguns o Senhor restaurou do meio, né, da bebedeira e de muitos outros atos que publicamente viviam ocultos. O Senhor foi lá e resgatou. Atos vergonhosos, atos que contrariavam os princípios da palavra, mas o Senhor foi lá e agiu de misericórdia e resgatou. Mas a misericórdia do Senhor, quando nos alcança, em sua palavra nós aprendemos a verdade. Essa misericórdia, ela gera em nós a anunciação da verdade, que é a palavra de Deus. Não tem outra palavra que seja mais verdadeira do que a palavra de Deus. Talvez as minhas palavras colocadas em um livro pode sofrer alterações humanas, mas a palavra de Deus, ela é totalmente verdade para as nossas vidas. Passamos a ter consciência e temor de Deus quando nós fazemos uso desta palavra. Amém? Pode dar um glória a Deus aí? Esta palavra, a única que transforma, a única que tem poder para mudar toda e qualquer realidade, é a palavra do Senhor.
Quando nós olhamos lá no verso 3, eu convido a igreja para acompanhar, capítulo 4, verso 3, diz assim: mas se o nosso evangelho, eu peço, isso mesmo, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Eu peguei essa frase e fiquei martelando ela na minha cabeça, porque quando a gente lê ela rápido, parece que não faz muito sentido. Mas aí o Senhor vem trazendo clareza à minha mente, e temos percebido que às vezes muitas pessoas vivem esse evangelho encoberto. Eu vivo esse evangelho, eu leio a palavra, eu oro, mas é só aqui. Só eu sei que eu sou crente. O meu cônjuge talvez olhe e nem saiba que eu sou crente. A minha família olha e não sabe que eu sou crente. O meu vizinho olha para mim e não sabe que eu sou cristão. Você chega no teu trabalho, tu bate o cartão, vai trabalhar, trabalha o dia todo, trabalha a semana toda, fecha a semana. O seu colega de trabalho não sabe que você é cristão. E tem muito crente oculto, vivendo o evangelho oculto. E se eu vivo esse evangelho ocultamente, quem está perecendo não consegue ter acesso ao que você teve acesso. Onde eu só eu sei que eu sou cristão, os demais não terão essa visão, não conseguirão enxergar. A identificação de um cristão é essencial em seus posicionamentos em diversos ambientes. No mundo que nós vivemos hoje, às vezes nós ficamos até um pouco mais reclusos. Mas é o que o Senhor está cobrando de nós. Não devemos nos envergonhar desse evangelho. Não sei se você já viveu alguma situação. Eu já vivi essa situação. Não sei se alguém de vocês vai, se identificar de estar num ambiente, que seja um shopping center, que seja num local público, sabe? E está ali pessoas, e aí de repente lança no ar lá uma pergunta sobre o evangelho. E você olha assim, por dentro dá aquela vontade de você responder, mas você fica calado. Dá vontade de se posicionar, talvez aquela pergunta é tão simples, sabe? E dá vontade de você erguer sua voz e falar assim: oh, isso aqui é isso assim, 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 assim. A Bíblia diz isso aqui, sabe? Mas vem aquele negócio dentro de você e você não consegue dizer. Eu tenho tido muita dificuldade mesmo, porque eu venho de uma geração onde as pessoas tinham prazer em dizer que ele era pastor. Não, meu nome é Pastor Marcos. Parece que o título vem antes do nome, e na verdade diante de Deus é o nome que vem primeiro. E eu fico o tempo todo me policiando para não fazer isso, porque eu achava isso muito feio. E em outras denominações isso é muito natural, O pastor Delcio me levou em alguns lugares, e aí ele, eu sei que é uma forma de honrar, mas ele chegava até, dar uma ênfase, assim, o pastor lá de São Luís, pastor Marcos, aquele negócio. Eu falei: meu irmão, a gente é irmão, a gente é amigo. Amém, glória a Deus, sabe? E às vezes esse posicionamento é que a gente sente uma certa dificuldade de falar, de levantar e explanar mesmo. Nós estávamos lá em Marechal Floriano, cidade que minha mãe está morando, e o cabelo foi crescendo muito, cresceu muito mesmo. Eu já saí com ele daqui, Eu falei: rapaz, eu vou tranquilo, quero descansar a mente, não vou me preocupar com o cabelo não. Aí eu senti de cortar o cabelo. Estou cortando o cabelo e tal, o rapaz perguntando: e aí? Eu estava com a camisa da Jubabe, E aí ele olhou assim: ah, você é da Igreja Batista? Eu sou da Igreja Batista, me congrego e tal. Mas qual cidade que é? Lá de São Luís e tal. Aqui tem uma Igreja Batista aqui do lado. Eu falei: eu vi, realmente, do lado mesmo. Mas em nenhum momento eu ali, me segurando, para não falar que era pastor. O tempo todo aquele negócio.
sabe? E aí ele vai conversando, e aí ele vai falando que ele era de Vila Velha, que tinha 10 anos que ele tinha mudado para lá, e que morava com os pais, e que, né, e falando da cidade, aquele negócio. Aí ele entrou no ponto de igreja. Aí eu já fui da igreja. Pronto, já encontrou a porta, a brecha. Falei, tá, mas você já foi, por que você não está mais? Ah, porque eu vi isso, vi assim, assado. Eu falei, tá, mas vamos lá. A palavra de Deus diz isso e isso. Independente do que você viu, o que importa é você com Deus. Ele faz sentido. Eu falei, então tá na hora de você voltar. Aí ele vira e fala, mas você faz o que lá em São Luís? Eu falei, eu sou pastor auxiliar lá na igreja que eu congrego. Ah, pastor, Gente, aquilo ali já dá uma... Não é porque as pessoas querem te ver pelo título, não como pessoa. Se você chega e dá aquela carteirada, a pessoa já acha que não, o cara é alguma coisa. E na verdade, diante de Deus, nós somos todos iguais, né? E eu não busco essa glória pessoal, terrena, né? Que as pessoas às vezes fazem tanta questão de ter. Você pega, por exemplo, um deputado, um vereador, o camarada coloca com ênfase que ele que o poder está na mão dele. E na verdade, se a gente for olhar biblicamente, não. Somos todos iguais diante de Deus. E essas situações acontecem constantemente. Às vezes você vai estar em um lugar, e nesse lugar você vai ser confrontado. Nesse lugar pode vir a acontecer o quê? Alguém te perguntar algo sobre a Bíblia, e você não pode ficar calado. Por mais que você quer passar às vezes desapercebido para não chamar atenção, mas o Senhor está te chamando. Ei, você é meu servo, eu te chamei, eu te escolhi, eu te capacitei. Então abra a tua boca e fala. E às vezes a gente está preocupado no que falar, o que vamos falar. E o Senhor está dizendo, não se preocupe, eu colocarei palavras na sua boca. Isso pode acontecer. E eu digo, isso deve acontecer. Porque isso aí vai forjando a nossa fé, vai forjando o nosso exercício cristão. Às vezes nós ficamos calados, né? Ficamos com olhares temerados em falar, em dizer, né? Alguns até chegam a pensar, não, mas ele não perguntou para mim, eu não tenho que responder. Mas o Senhor está dizendo, venha meu filho, fala, abre a tua boca, coloca para fora aquilo que eu já coloquei em você. Amém? No versículo 4 do capítulo 4 diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus dessa era. As pessoas, elas não conseguem mais ver a luz do Evangelho. O Evangelho está ali, acessível. As pessoas não conseguem olhar e enxergar como um ponto de luz, como um farol que venha trazer mudança de vida. Muitas das pessoas, se a gente fosse falar assim, como foi a sua conversão? Muitos diriam, foi pela dor, pela aflição. Foi por alguma causa que me fez vir para a igreja, para os pés de Cristo. E eu tenho ficado muito preocupado, porque a gente chega em alguns ambientes e a gente não tem visto mais a manifestação da glória de Deus nos seus filhos de Deus. Sabe, se estamos cheios da glória de Deus, as pessoas verão a glória de Deus em nosso meio. Mas se a glória de Deus não se manifesta em nosso meio, queridos, eita, a gente tem que parar e dobrar o joelho e pedir. Alguns querem que a glória de Deus se manifeste de forma sazonal, exterior, para que as pessoas olhem e vejam, olha o que Deus fez, a manifestação de Deus que Ele fez sobre essa terra.
Mas o verso 4, como nós acabamos de ler, a glória diz, que vejam a luz da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? Eu e você. Nós somos a imagem, a semelhança de Deus. A glória de Deus precisa estar em nós. João 11:40 diz assim: disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Se não estamos vendo a glória de Deus nos nossos ambientes, é porque não estamos crendo no próprio Deus. Parece muito duro, mas às vezes é uma realidade individual. Se as pessoas não estão vendo a glória de Deus em nós, talvez seja porque nós não estamos crendo adequadamente na glória de Deus. É algo para refletirmos dia após dia, porque o texto diz que esses sinais seguirão aqueles que crerem. Se você crer, haverá sinais. Se você crer, os sinais aparecerão. E aí quem vai seguir os sinais? Aqueles que crerão contigo. No verso 5 e o verso 6 do capítulo 4 de 2 Coríntios, nós iremos ler, vamos ler todos juntos. 2 Coríntios 4, versos 5 e 6. Pois não pregamos a nós mesmos. Repita comigo: não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Verso 6 diz: pois Deus que disse... O que foi que Deus disse? As trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ei, queridos, é muito fácil brilhar onde tem luz. É mais um ponto de luz brilhante. Difícil é você ser luz e brilhar como luz no meio das trevas. E olha lá, que Deus te chamou para ser luz em meio às trevas. Não é para ser luz em lugares iluminados. É lá na escuridão que o Senhor quer que você vá e leve luz. Quando nós abrimos a nossa boca para falarmos de Deus, nos tornamos servos de todos. Melhor é ser o último do que o primeiro. Repita comigo: melhor é ser o último do que o primeiro. Melhor é ser escravo debaixo da graça do Senhor do que ser senhor dentro de um absoluto nada. Muitas pessoas querem ser senhores, mas abaixo delas não há nada para elas ser senhor. Por isso que o texto está dizendo, nós precisamos ser escravos debaixo dessa graça que o Senhor colocou dentro de nós. Deus disse: das trevas resplandeça a luz, e do meio das trevas que a luz tem que surgir. É lá no meio das trevas que a sua luz tem que brilhar. Quando você veio para a igreja e já estava de noite, você percebe a infinidade de postes acesos. A via toda iluminada. Tudo estava bem nítido para que a gente visse a rua para chegar até aqui. E aí quando você olha, cada poste desse, ele não se destaca em nada, porque ele chega e ajunta com outra luz para permanecer iluminando aquela área. Mas o único poste aceso em uma pista escura revela a lucidez do que precisamos ver. Eu estava pensando nessa frase, e antes de chegar em Marechal Floriano, na entrada de uma cidade chamada Domingos Martins, a gente vinha numa pista, e ali no Espírito Santo é serra, só serra, 6, 7, 8 quilômetros de serra subindo, depois mais 6, 7, 8 quilômetros de serra descendo.
Pista essa que não tem como ultrapassar, é o tempo todo, filinha de ano um atrás do outro. É uma pista que faz acesso de Vitória a Belo Horizonte. Então ela é muito movimentada. BR 252. Quando nós estávamos descendo a serra e tinha bem um contorno para fazer essa curva e seguir para Marechal, não tinha nenhuma iluminação ali naquela rotatória, né? E eu a 60, quando eu me assustei, já estava na beirada, eu só joguei. Mas eu pensei, se ali tivesse um facho de luz, a gente tinha enxergado e tinha se desviado. E depois, durante o dia, eu passei, né? Nós passamos voltando, eu olhei naquela curva onde a gente poderia ter descido, ali tinha um abismo mais ou menos de uns 300 metros para baixo. Então alguém não teve a visão de ir lá colocar um poste de luz lá ainda. Poderia evitar muitos acidentes. E é sobre isso que eu estava pensando. Às vezes nós estamos querendo manter a nossa luz em lugares que já estão iluminados. Mas o Senhor está te chamando para ser luz lá em meio às trevas, queridos. É lá que o Senhor quer te revelar. Sabe? Esse caminho que a gente trilha, com muita iluminação, deixa a gente muito confortável, é muito bom, é muito legal. E de repente você começa a olhar assim, oh Deus, balança um pouco a estrutura, balança um pouco a nossa vida, amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. O problema maior da nossa geração, queridos, é que muitos só querem ser luz juntos. É mais fácil ajudar na medida das minhas condições. E às vezes o meu farol está, né? Para quem tem aquelas lanternas assim com vários LEDs, às vezes eu só tenho uns 4 LEDs funcionando, não é? E é mais fácil eu pegar um pouquinho de luz e juntar aqui, vou caminhando aqui do lado e tudo bem, e deixa o líder sofrer lá sozinho, e na medida que eu posso, eu junto, eu caminho. É muito mais fácil a gente definir a nossa disponibilidade mediante a medida que eu estou disponível. E tem um detalhe: o Senhor, Ele não chamou os disponíveis. Se você olhar todos os grandes homens da Bíblia, eles sempre estavam fazendo grandes coisas. Não tinha ninguém parado, não tinha ninguém com tempo desocupado. Ah, vou chamar isso aqui porque ele está à toa. Não. Então se prepare, queridos, 2025 chegou e vai dar uma sacudida no seu ambiente aí. Dá uma cutucada no teu irmão aí do lado aí. 2025 chegou, queridos. 2025 chegou e ele vai balançar estruturas. Amém? Seja luz na sua rua, seja luz na tua escola, seja luz no teu trabalho. Saia à procura de lugares envolto em trevas. O Senhor te chamou para ser luz. O Senhor te chamou para brilhar em meio às trevas. Amém? Verso 7. E vamos fazer a leitura do 7 ao 14. Verso 7 diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, vamos lá de novo, mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. O nosso vaso é de barro. Todo poder que for colocado dentro desse vaso, todo azeite que for colocado dentro desse vaso, ele veio de quem? De Deus. E não de nós mesmos. O verso 8 diz: de todos os lados somos o quê? Pressionados, mas não desanimados. Talvez algumas coisas vai vir e vai te deixar o quê? Perplexos, mas não desesperados.
De vez em quando vai surgir até alguma perseguição. Verso 9 diz: somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Quem é que não sofreu um abatimento no ano passado? Quem é que não se sentiu abatido em algum momento? Mas o que diz o texto? Não fomos destruídos. Estamos aqui, eu, você, estamos aqui de pé. Verso 10 diz assim: trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós, no verso 11 diz que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo. O verso 12 diz: de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Verso 13 diz: está escrito, criei isso e falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. E eu convido a igreja a ler o verso 14 todos juntos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Aleluia. O silêncio de Deus, queridos, esse sim, ele trata a gente. Sabe, às vezes a gente está muito assim, imediatista. A gente vive numa geração de um tempo muito acelerado, mas às vezes o Senhor ele usa essa forma para poder tratar a cada um de nós. Queremos respostas, queremos que o Senhor fale, e tem momentos que o Senhor ele fica completamente em silêncio. Mas lembramos do verso 10 que nós lemos: trazendo em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo. Estamos matando o nosso corpo, estamos matando a nossa carne, para que a vida de Jesus se revele no nosso corpo. Se não fosse o Senhor, queridos, na nossa vida, muitos de nós já teríamos desistido de tudo. Mas podemos dizer nessa noite, com muita convicção, como foi cantado aqui: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso nós estamos de pé. Em meio às lutas, a força vai se esvaindo, o cansaço tomando conta de nós. Vem algumas perguntas que começamos a fazer para Deus, e as respostas não vêm na hora que a gente quer. E aí lembramos que o texto diz: de todos os lados pressionados, de todos os lados perseguidos, abatidos, perplexos com algumas coisas que vêm acontecendo. Mas hoje reafirmamos: até aqui nos ajudou o Senhor. Ainda estamos de pé, pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Sabe, queridos, eu não sei quanto aos irmãos, alguns até compartilham suas demandas, mas outros nem tanto. Eu não sei quanto aos demais, mas 2022, 2023 e 2024 para nós foi difícil. Foram anos de muita dificuldade, enfermidades, lutas, algumas escassez, luto familiar. E talvez muitos de vocês tenham vivido esse cenário também, ou viveu esse cenário. Mas uma coisa que eu parei para analisar, e só hoje eu consegui ver, olhando tudo aquilo que nós já vivemos alguns anos atrás, a sensação é que o Senhor já estava nos treinando para passar por aquilo tudo. Às vezes a gente olha para a luta assim e vê: rapaz, mas o que é isso? A gente vai sobreviver a esse negócio? Será que a gente vai conseguir sobreviver a isso tudo?
Depois que a gente passa, a gente olha como o Senhor vinha preparando a gente para viver aquele momento. E não deixar nos desanimar, desistir de tudo aquilo que Ele tem para nós. A gente percebe o Senhor cuidando de todas as coisas. Somente hoje, olhando para trás, a gente percebe que Deus cuidou de todas as coisas. Quando nós descemos ali naquele aeroporto, a primeira coisa que Débora falou: obrigado, Senhor, porque tudo isso era impossível para a nossa realidade, mas Ele preparou tudo. E por isso, queridos, nós temos que ser gratos. E eu convido a igreja para juntos lermos, encerrando aqui a nossa ministração, o verso de 15 a 18, enquanto o louvor se prepara. Verso 15 diz assim: tudo isso é para o bem de vocês. Veja bem, tudo que vocês passaram ou que vem passando, o próprio texto está dizendo, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. As ações de graças não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. O verso 16 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Glória a Deus. E eu convido a igreja para ler o verso 17. Vamos lá. Pois os nossos e o verso 18: assim fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia, glória a Deus. Às vezes nossa visão está muito focada no que a gente está vendo, sabe? E o que a gente não está vendo, o Senhor está gerando e vai ser eterno na nossa vida. Por isso, queridos, vivamos um dia de cada vez, um dia após o outro. Eu sei que às vezes nós ficamos preocupados com o dia da manhã. Quem que não se preocupa? Está tudo muito instável, todo mundo está preocupado. Mas vamos viver o hoje na presença do Senhor, que o amanhã tudo Ele vai fazer. Amanhã tudo Ele vai preparar, tudo Ele vai acrescentar, para que possamos viver essa graça e essa misericórdia dEle. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Você pode se colocar sobre os seus pés. Aleluia. Vamos louvar essa canção.